A aula de hoje é para tentar fazer um resumo e alguns exemplos do que foi visto dessa terceira área até agora, né? Bom, o tópico dessa terceira área é ondas, que é um assunto que vocês já viram no ensino médio, então tem uma certa familiaridade, embora aqui a gente vá se aprofundar um pouco mais e olhar alguns aspectos um pouco diferentes, né? Então, a gente começa com um tipo de onda, que são as ondas transversais. Então, vocês podem imaginar as ondas transversais como aquele pulso que se propaga numa corda. Então, essa corda se estende numa certa direção e o pulso, enquanto ele se propaga, ele vai levantando ou abaixando pedaços dessa corda, né, fazendo com que eles subam e desçam. Então, o movimento desse pedaço de corda ele é ortogonal à direção da corda, né? Então, por isso a onda é chamada de transversal. Mais adiante, a gente vai estudar as ondas longitudinais, onde o movimento do meio onde se propaga a onda, ele ocorre ao longo da mesma direção de propagação dessa onda. Por isso que a onda é dita longitudinal, né? Ao longo da direção de propagação. Então, essas ondas que a gente está estudando aqui são ondas mecânicas, são aquelas ondas que precisam de um meio material, elas não se propagam no vácuo, elas precisam de um meio né, que pode ser deformado e que se acomode ao formato dessa onda à medida que ela se propaga, né? Então isso é o que acontece com a corda. Se a corda não fosse de alguma certa forma elástica, ela não podia se deformar, porque uma corda sem uma onda retilínea, ela tem um comprimento menor do que se tiver uma onda em cima dela, né? Se vocês medirem a corda, baterem a foto da foto no momento onde ela está ondulada por causa da onda que se propaga ali, vocês vão ver que esse comprimento é maior, ou seja, a corda precisa esticar para permitir a propagação da onda. Então, essas ondas transversais, elas precisam uma certa elasticidade do meio, não só para se acomodar ao formato da onda, mas para fazer com que esse pedaço de corda que saiu, né, a corda está aqui horizontal, aquele pedaço que está subindo e descendo à medida que a onda se propaga, então esse pedaço está saindo da linha da corda, alguma coisa tem que puxar ele de volta. O que puxa ele de volta são os pedaços ao lado, né, que estão ligados, conectados a ele, e que fazem essa força restauradora para trazer de volta para a posição de equilíbrio. Da mesma maneira que a massa no sistema massa-mola é puxada de volta para a posição de equilíbrio pela mola, tá? Então essas ondas transversais que a gente vai começar a ver, assim como as ondas longitudinais que vão vir na sequência, elas têm uma série de características em comum, né? E esse exemplo aqui estuda, né, explicita duas dessas características, né? Uma que é o período e outra que é a frequência. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma pessoa num palco, naqueles teatros gregos, ao ar livre, uma escadaria de pedra, de concreto, aqui onde as pessoas sentam. Se a gente emite um som, aqui no caso ela bate as mãos, né, produz um pulso que se propaga. Esse pulso, a gente está supondo que essa distância é razoavelmente grande e considera que todas essas ondas aqui, elas chegam nos degraus praticamente horizontais, tá? Então esse ângulo aqui é só ilustrativo, mas a gente considera que os raios aqui sejam horizontais. Então, um pulso que sai aqui da pessoa, pode ser ela batendo as mãos ou ela emitindo uma nota musical, ele se propaga, parte dele reflete aqui no primeiro degrau, retorna, parte continua, reflete no segundo degrau, retorna, parte continua e assim por diante, né? Então, esse pulso que foi emitido aqui, ele vai ser ouvido na volta como uma sequência,
de pulsos, né? E o tempo entre dois pulsos é a diferença de tempo, né? Então, o primeiro pulso bateu aqui e voltou. Aí começa a contar o tempo, né? A pessoa ouviu esse primeiro eco, aí o segundo pulso, até chegar na pessoa, ele tem que andar uma distância a mais. Quanto a mais? A largura do degrau para ir, mais a largura do degrau para voltar. Então, o tempo entre dois pulsos consecutivos aqui é a distância que esse pulso que está vindo, né, precisa, o tempo que ele leva para percorrer essa distância, que é W mais W. Então, o tempo vai ser distância por velocidade, porque velocidade é distância por tempo. A distância é 2 vezes a largura do degrau, dividido pela velocidade da onda, que é a velocidade do som, né, aproximadamente 340, 343 metros por segundo. O problema nos dá aqui a largura do degrau, então a gente consegue calcular esse tempo. Então, isso aqui, esse tempo que é a diferença, né, na percepção entre dois pulsos consecutivos, a gente pode associar a ele uma frequência. Com que frequência os pulsos estão chegando aqui nessa pessoa? Uma espécie de densidade, né? Então, se o tempo é 2W sobre V, a frequência vai ser o inverso do tempo. Então, o tempo aqui ele funciona como uma espécie de período. Se esse pulso aqui não fossem pulsos, que nem sei qual é a forma, mas pensando na onda senoidal que a gente vai discutir mais adiante, né? Então a gente pode pensar que cada pico, né, de uma onda senoidal corresponde a um desses pulsos. A distância no tempo entre dois picos corresponde ao período. A frequência é o inverso disso, né? Então, a frequência aqui é simplesmente 1 sobre ΔT, então é o inverso aqui, aparece então V sobre 2W. A gente tem a velocidade, tem a largura do degrau, então a gente sabe com que frequência a pessoa está ouvindo o eco, né? Os ecos repetidos aqui pelas reflexões nos degraus consecutivos. Tá? Então esse aqui é um exemplo bem simples para ilustrar a ideia de período e frequência que podem aparecer mesmo que a gente não tenha uma onda periódica, né, como a onda senoidal. Basta ter algum outro mecanismo aqui que gera a repetição do que está sendo ouvido. Aqui no caso são esses ecos. Tá? Então mesmo um único pulso sendo emitido, ele pode implicar em múltiplos ecos, né? múltiplos pulsos sendo ouvidos, sendo recebidos aqui pela pessoa. Então a gente introduz a ideia de um pulso que se propaga, né? Então aqui a nossa onda é o caso mais simples possível, é um único pulso. Mais adiante a gente vai colocar um que a gente chama de trem de onda, que é então uma sequência desses pulsos. Tá? Mas então a ideia é que a gente tem o sistema de referência que, por exemplo, eu emiti o pulso, então eu sou o sistema de referência azul, e eu vejo esse pulso que se afasta de mim com uma velocidade v. Tá? Existe um outro sistema de referência possível que está amarrado em cima desse pulso. Então, eu vejo o pulso se afastando de mim com velocidade v e vejo também o sistema de referência se afastando com a mesma velocidade v. Então, depois que tiver passado um certo tempo, t, que distância esse pulso vai estar de mim? Bom, é simplesmente velocidade vezes tempo, né? Então, a gente sempre usa velocidade, distância pelo tempo e pode calcular qualquer uma dessas quantidades. Então, no caso aqui, a gente está calculando a distância, vai ser simplesmente v vezes t. Então, a distância entre o observador, que está fixo aqui no sistema azul, o sistema azul está amarrado nesse ponto aqui da tela,
enquanto o sistema vermelho se desloca para a direita junto com esse pulso. E essa distância aqui vai ser v vezes t. Então, existe uma função, não importa qual, né, uma função arbitrária aqui, que descreve a forma desse pulso. Esse pulso pode ser, sei lá, uma gaussiana pequenininha aqui, poderia ser um arco de círculo, poderia ser um pulso quadrado, né, poderia ser um retângulo aqui, não importa. Qualquer que seja a forma, quem vai nos dar essa forma é essa função f de x. Então, no instante inicial, né, quando eu emito esse pulso, é como se ele tivesse aqui na origem. Né? Então, eu trago o meu sistema de referência vermelho e coloco ele exatamente em cima do azul, porque quando o tempo é zero, eu não tenho distância entre eles, eles coincidem. Tá? Então, no tempo igual a zero, esses dois sistemas eles são iguais. Todas as quantidades medidas no sistema de referência vermelho vão ser iguais às quantidades de referência medidas no sistema azul. Tá? Mas depois, quando o pulso começa a se propagar, se eu pego um ponto aqui da minha onda, esse ponto vai ter uma coordenada x, uma coordenada y no sistema azul, que é o sistema xy, e o mesmo ponto pode ser descrito no sistema vermelho por outro par de coordenadas, agora x', y', porque x' e y' são os eixos vermelhos. Mas o ponto é o mesmo. Tá? Então, se eu pego um ponto aqui em cima da minha onda, pode ser o pico, pode ser qualquer outro, pode ser um outro ponto que não seja em cima da onda. Tá? Então, qualquer ponto aqui, ele pode ser descrito em diversos sistemas de referência. Se a gente consegue achar uma conexão entre os sistemas de referência, fica fácil de passar de uma descrição para outra. Então aqui, esse nosso movimento simplificado, a gente escolheu que o pulso se propaga na horizontal, né? Então o sistema de referência vermelho também se propaga na horizontal. Ou seja, o que a gente fez aqui foi escolher o eixo x na direção de propagação da onda. Se o pulso saísse inclinado aqui, a gente inclinava o sistema de referência e tinha a mesma coisa. Mas o que significa isso é que se eu pego um ponto da minha onda, a coordenada vertical aqui, ela não muda, porque o movimento é totalmente na horizontal. Então, a coordenada y desse ponto aqui da onda ou y' no sistema vermelho vão sempre coincidir. Né? Esse meu pulso ele não vai subir nem descer. Então, passar do sistema vermelho para o azul na vertical é trivial. Né? A coordenada y' e a y vão ser sempre iguais. A x muda. Tá? Então, a x aqui, o que eu tenho? Se eu pego um ponto aqui, qual é o x'? O x' vai ser essa pequena distância até a origem do sistema vermelho. Mas o x vai contar até a origem do sistema azul. Então, se eu tiver um ponto aqui, tá? O meu x, que vai até o eixo azul, vai ser o x', essa pequena distância até o zero vermelho, mais tudo que o sistema vermelho andou até agora. Então, para passar do sistema x' para o sistema x, eu pego o x' e simplesmente somo vt. Tá? Então, um ponto aqui do pulso, ele está estacionário em relação ao sistema vermelho, porque o sistema vermelho está amarrado nesse pulso. Então, o x' não muda no tempo. Mas esse pulso se afasta aqui da origem do sistema azul, de mim, né, da pessoa, do observador que emitiu esse pulso. Então, por que o x aumenta e o x' não aumenta? O x' não aumenta porque o pulso está colado, está amarrado ao sistema vermelho, e o x aumenta porque o sistema vermelho se afasta do sistema azul. Tá? Então, esse vt, essa distância, é o que está aumentando. Não existe uma relação linear entre essas duas coordenadas. O ponto aqui é, se eu volto agora para o ponto, a origem do tempo, t igual a zero, quando o sistema vermelho estava em cima do sistema azul,
a forma da minha onda no sistema XY e no sistema X' Y' são iguais, porque os dois sistemas estão um em relação ao outro. Como o sistema vermelho está colado no pulso, mesmo para qualquer tempo futuro aqui, quando o pulso já está andando, em relação ao sistema vermelho, o meu pulso não mudou a sua forma. Então, no sistema linha, que é esse aqui, é como se o pulso tivesse parado. Tá? Então, é a mesma função f que descreve o pulso, só eu estou usando agora as outras coordenadas. Bom, como é a mesma função f e y' e x' eu consigo escrever em termos de x e y, eu simplesmente uso essas duas equações e elimino x' e y'. Y' é trivial, é só trocar y' por y, tá? E o x' eu passo esse vt para o lado de lá e fica x menos vt. Tá? O que eu consegui com isso? Eu consegui, no meu sistema original, onde eu vejo esse pulso se propagar, eu consigo descrever ele com a mesma função. Por que é a mesma função? Porque a gente está supondo que a forma do pulso não se modifica. Tá? Então, é sempre a mesma função. Só que agora eu preciso alterar o meu valor de x aqui para dar conta desse pulso que está se deslocando para a direita. Tá? E isso é feito colocando esse menos vt. É curioso, né? Porque o pulso se propaga para a direita, v é positivo, e mesmo assim aparece esse menos para cá. Se ele estivesse se deslocando para a esquerda, eu teria menos vt aqui, mas quando eu passo para o lado de lá, apareceria mais vt. Então, a direção de propagação da onda, tá, vai ser na direção contrária a esse sinal. Menos significa a onda se movendo para a direita, mais significa a onda ou pulso se movendo para a esquerda. Num dos vídeos, né, que estão lá no Moodle, que vocês devem ter visto, tem uma animação onde a gente vê exatamente isso acontecendo. É um exemplo que está no material escrito também, e a gente tem um ou dois problemas na lista onde vocês vão fazer isso. Tá? Então, uma maneira de enxergar isso é pegar uma função qualquer, né? Pega uma função simplesinha ali e coloco, vamos supor que esse pulso se move a 1 metro por segundo. Né? Por que metro e por que segundo? Porque são as unidades de x e t que eu escolhi aqui. Tá? A velocidade, então, vai ser dada nessas outras, nas unidades que eu escolhi para x e t. Então, se eu escolho v 1 metro por segundo, só para não incomodar aqui nos cálculos, se eu escolho diferentes tempos, eu consigo fazer o gráfico dessa função e vocês vão ver, né, ou já viram no vídeo, no material escrito, e ao fazer os primeiros programas da lista ali que foram indicados, vocês vão se convencer de que, de fato, o sinal de menos corresponde a um pulso se movendo para a direita. Ou, no caso do pulso para a esquerda, é só trocar o sinal. O ponto importante aqui é, para ter uma onda que recebe o nome de progressiva, para ter uma onda que se propaga, tá? A gente vai ver mais adiante que existem outros tipos de ondas que não são progressivas, né? Eu posso ter uma onda estacionária, o nome já diz que ela não se propaga, e ela não vai ter esse formato. Para ser progressiva, eu preciso poder colocar a função, né? Eu vou ter qualquer função aqui, não importa qual, mas eu preciso poder escrever a variável dessa função, que originalmente são duas, posição e tempo, é uma função de duas variáveis, mas eu preciso poder escrever essa função como se fosse uma função de uma única variável que combina posição e tempo e tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, não é uma onda progressiva. Tá? A gente vai ter exemplos, né, nas próximas aulas. Então,
Um tipo de onda progressiva é o que a gente chama de onda harmônica. A onda harmônica é simplesmente uma sequência de pulsos que é emitida aqui pela pessoa que está na origem. Então imaginem a pessoa segurando a ponta da corda e fazendo movimentos com a mão para cima e para baixo. Então o movimento da mão é um MHS, é um movimento harmônico simples, né? Sobe e desce com uma cadência bem determinada. É esse MHS que produz a onda harmônica. O H de harmônico, então, passa também para caracterizar a onda. Tá? Então, eu tenho uma sequência de pulsos regulares que se propaga, e esse pulso, essa sequência de pulsos, esse trem de ondas, a gente, como viu lá na aula, né, a gente só está fazendo um resumo, ela vai ser bem descrita por uma onda do tipo seno ou cosseno. Tá? Tanto faz usar seno aqui, podia ter usado o cosseno, dá no mesmo. Eu posso passar de um seno para o cosseno simplesmente ajustando essa constante de fase. Né? Então, se eu tenho uma onda como a vermelha aqui da figura, isso aqui é um seno, mas essa onda em azul, tá? Ela, né, imaginem que aqui eu estou pegando a dependência da posição, tá? Mas esqueçam isso aqui a figura vai ser usada depois, mas pensem que isso aqui é simplesmente duas fotos da onda, né, ou duas fotos de duas ondas. Uma onda vermelha e uma outra onda azul. A onda azul é simplesmente a onda vermelha deslocada. Então, se a onda vermelha é descrita por um seno, a onda azul também tem que ser possível, né, descrever usando um seno. Então, a única diferença entre as duas é esse deslocamento. Como é que a gente matematicamente consegue fazer esse deslocamento? Fazendo um deslocamento do ângulo. Tá? Então agora o ângulo que dá o máximo não é mais esse aqui, tá? Mas é um ângulo que está um pouco depois. Tá? Então basta escolher o valor correto aqui dessa constante que eu posso fazer essa onda azul ir para frente ou para trás. Quando a constante é zero, eu tenho a azul e a vermelha coincidindo. Né? Se eu botar uma constante de fase aqui de 90 graus, eu tenho duas ondas que estão deslocadas exatamente como o seno e o cosseno. Ou seja, de fato, se eu botar φ 90 graus, mais ou menos, eu vou ter um cosseno aqui. Tá? Então, por isso que não importa se é seno ou cosseno. Por que é importante estudar ondas harmônicas? Né? Vocês vão ver em... não sei mais que nome é, antigamente era matemática aplicada, talvez ainda seja. Quando a gente tem uma função mais complicada que um seno e um cosseno, é possível reconstruir essa função, tá, mais complicada, se a gente soma um número suficiente de senos e cossenos. Basta ir escolhendo a amplitude dessa onda e a frequência dela. Tá? Então a gente soma várias funções senos com amplitudes e frequências diferentes, e quando a gente vê o resultado dessa soma, a gente vai discutir isso rapidamente mais adiante, quando for ver superposição de ondas, mas é possível fazer a soma dessas funções e reconstruir qualquer outro tipo de onda. Né? Se vocês pensam em ondas que aparecem lá em eletrônica, uma onda quadrada. Né? Uma onda quadrada, acompanhe o mouse aqui, é uma sequência de pulsos que são retângulos, não são essas corcovas do seno e cosseno. Uma onda quadrada, a gente vai ver isso mais adiante, eu consigo reconstruir razoavelmente bem, já com uma meia dúzia de senos e cossenos. E vão existir técnicas que vocês vão aprender lá em matemática aplicada que vão dizer quais são as amplitudes e quais são as frequências que eu tenho que usar para poder descrever essa outra onda em termos de senos e cossenos. Ou seja, essa função harmônica aqui, ela vai ser um tijolinho que vai ser usado para reconstruir essas outras ondas. Então a gente não está perdendo muita generalidade
ao tentar entender bem o comportamento de uma única onda do tipo seno. Depois é só generalizar para quando eu tiver várias dessas ondas ao mesmo tempo. Tá? Então a gente precisa, de fato, entender bem o que está acontecendo. Bom, uma onda harmônica é uma onda progressiva, porque vocês, né, a gente tem uma dependência das duas variáveis, x e t, mas elas aparecem aqui, combinadas exatamente como a gente discutiu antes, né? Elas precisam ser do tipo ou x menos vt ou x mais vt. Então, os dois casos possíveis já estão colocados aqui. A gente tem um ou outro. Então, a função f, que era arbitrária antes, agora a gente está escolhendo um seno. Tá? Como depende do jeito correto de x e t, essa aqui a gente já pode saber com certeza que é uma onda progressiva. Bom, o seno, quando a gente quer calcular um seno, o argumento dele não pode ter unidade. Né? O radiano, que é o argumento do seno, ele é um número, né? Ele é adimensional. A gente até escreve radianos para saber do que está falando, mas o radiano, na verdade, não é uma unidade. Só que quando a gente olha x e vt, x é dado em unidades de comprimento, velocidade vezes tempo por exemplo, metros por segundo vezes segundo, também é unidade de comprimento, como tinha que ser para a gente poder somar aqui com x. Então, o argumento que aparece aqui tem unidade de comprimento, mas na hora de calcular o seno não pode ter unidade. Então, a gente precisa multiplicar aqui por uma constante, que vai ter unidade de 1 sobre comprimento, para cancelar, né, essa unidade que aparece aqui. Tá? Aqui tem um pequeno erro, né? Esse φ, essa constante só multiplica o x e o vt. Né? Aqui está correto, mas esse φ deveria estar fora do parênteses aqui. Depois eu arrumo. Bom, então essa constante resolve o problema de ter um seno com unidades, tá? E essa quantidade é o que a gente chama de número de onda. Daqui a pouco a gente relaciona ao comprimento de onda. Tá? Essa constante que multiplica o seno está aqui porque como o seno só vai de menos 1 a 1 e a nossa onda pode ir, em princípio, de qualquer número, né, menos y0 a mais y0, então a gente multiplica por y0 para poder reproduzir essa amplitude. Então y0 é a amplitude da onda. Tudo que está dentro do argumento aqui é o que a gente chama de fase. Né? A fase da onda é todo esse meu argumento aqui. E a constante que aparece dentro da fase é a constante de fase. Tá? Então, só para dar um pouco de nomenclatura, está tudo lá no material escrito. Então, de novo, alterando a constante de fase, a gente dá conta de ondas que podem estar deslocadas. E a gente viu numa dos vídeos da aula assíncrona passada, está lá explicadinho no material, que explorando as duas possíveis periodicidades que essas ondas apresentam. Né? Então, se eu bato uma foto da minha onda, então eu vejo ela espalhada espacialmente aqui, isso aqui é posição, então isso aqui é, por exemplo, a minha corda, e ao longo de toda essa corda eu enxergo a minha onda harmônica, eu vejo que a onda tem propriedades que se repetem. Esse pico, depois de uma certa distância, se repete, esse nodo, depois de uma certa distância, se repete. Não se repete aqui, porque por que a repetição tem que vir daqui até essa outra linha vertical? Por que não aqui? Porque aqui não é exatamente uma repetição. Se eu pegar e recortar esse pedaço aqui, tá, eu consigo encaixar direitinho aqui. Mas esse aqui eu não consigo encaixar, as inclinações são diferentes. Então, esse pedaço, ele se repete aqui. Né? Embora o y seja o mesmo, está passando pelo zero aqui, a derivada, né, não importa só o valor da função, mas a inclinação não é a mesma. Né? Então, a gente tem que esperar não só o valor do y, mas como o da inclinação aqui se repetir, para poder dizer que está se repetindo.
E essa distância que a função leva para se repetir é o que a gente chama de comprimento de onda, né? Então eu posso definir o comprimento de onda como a distância entre dois picos, entre dois vales, ou entre dois pontos aqui que cruzam o eixo, tomando cuidado para da inclinação também. Tá? A distância entre, usando qualquer um desses pares de pontos, é o que a gente chama de comprimento de onda. E isso explora um pouco a periodicidade aqui da minha onda, né? Se eu me desloco aqui do x para um x mais um certo comprimento de onda, eu volto a ter o mesmo y. Fazendo isso, a gente consegue relacionar a constante, o número de onda que aparece aqui na função senoidal, com essa nova quantidade que a gente introduziu, que é o comprimento de onda. Tá? Então, o K vai ser 2π sobre lambda. A mesma periodicidade aparece no tempo. Então, se essa onda aqui, por exemplo, for uma onda... imagine que vocês, né, sejam uma mosca e estão ali coladinhas num ponto da corda. Então, vocês não estão mudando a posição, o x é sempre o mesmo, mas porque essa sequência de pulsos está passando, a mosca sobe e desce. Tá? E essa subida e descida também é um movimento periódico. Só que a periodicidade agora é no tempo. Então, explorando essas duas periodicidades, seja na primeira variável x, seja na segunda variável, que é o tempo, a gente introduz essas novas variáveis, nessas novas quantidades. Uma foi o comprimento de onda e a outra aqui é o período. O período, então, é o tempo que leva para a mosca chegar aqui no topo, quando passa um pulso, e para chegar de novo no topo quando passa o pulso seguinte. Então, explorando essa periodicidade, a gente viu que existe uma relação entre a velocidade com que esses pulsos se propagam, que está aqui uma propriedade da minha onda, a frequência, que é completamente determinada pelo movimento harmônico lá de quem está segurando a ponta da corda, e o comprimento de onda. Então essas três quantidades não são independentes, são dadas aqui por V lambda F. Então isso aqui resume as propriedades da nossa onda harmônica. Então um exemplo que começa simples, mas depois tem uma sutileza aqui em relação ao comprimento de onda, tá? Que é o seguinte. Então, aqui a gente tem uma onda desenhada em função do tempo. Tá? E é uma onda harmônica e o enunciado nos dá o comprimento de onda, ou seja, eu tenho o lambda, 20 centímetros. O enunciado me diz também que esse pulso está indo na direção do x crescente, x positivo. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa minha função aqui, que tem quatro quantidades y0, k, o ômega e o φ, né? O resto, o x e o t, são variáveis, né? Mas o y0, o k, o ômega e o φ são as quatro quantidades que eu preciso conhecer, o valor numérico, para poder dizer que eu consigo, que eu conheço essa onda, que eu consigo descrever essa onda. Então, para completar a equação da onda, para completar a descrição, eu preciso determinar essas quatro quantidades. Tá? Bom, o lambda é dado, 20 centímetros, então o K sai da equação que a gente viu há pouco, né? Então 2π dividido pelos 20 centímetros, a gente pode deixar as nossas unidades em centímetros, não tem problema. Tá? A gente sempre vai precisar dizer em que unidades são dados x e tempo numa equação como essa. Então vamos usar centímetros. Não precisa e não tem por que passar para metros. A gente vai ficar com os números cheios de zeros lá e é pior de trabalhar. Melhor ficar com os números bonitinhos aqui, 5, 10, 20. Então o K a gente já pode calcular direto, vai ser π sobre 10. Então aqui já aparece π sobre 10 vezes x. A amplitude também é fácil, porque a gente vê que aqui do gráfico que a onda vai de menos 4 a 4. Então, o y0 é 4, a gente já consegue colocar aqui. Como esse gráfico aqui é função do tempo,
a gente pode ver quanto tempo leva para ter uma repetição, né? Ou seja, vamos explorar essa periodicidade no tempo. Então aqui a gente pode pegar o ponto onde o y é zero e está subindo, o outro ponto onde o y é zero e está subindo está aqui no 10. Então o período dessa onda, cuidado, não é 5, mas é 10 aqui, tá? Então eu tenho uma onda completa aqui, uma volta completa do meu ângulo, quando o tempo, né, o intervalo de tempo é 10 segundos. Então o período é 10, a gente bota 10 aqui, então eu fico com π sobre 5, vai ser o meu ômega, que foi o que a gente tinha obtido antes, né? Ômega é 2π vezes a frequência é o inverso do período, o período a gente acha no gráfico. Então aqui ao invés do ômega eu já coloco π sobre 5. Falta uma quantidade, que em geral é a mais delicada aqui para calcular, que é a constante de fase, né? Então, aqui a constante de fase eu posso analisar, né, o que está acontecendo. Notem que uma maneira seria fazer tentar fazer o gráfico aqui e ver qual é o φ que recupera isso, tá? Mas a gente consegue calcular isso fazendo o seguinte. Vamos olhar o comportamento da função na origem. Então, a inclinação dessa curva y em função de t aqui é positiva. A derivada na origem é positiva. Então, se a gente calcula essa derivada, e essa é uma derivada simples, porque é uma derivada de seno, tá? Como a função é função de duas variáveis, a gente escreve aqui a derivada parcial, tá? Não se assusta, a derivada parcial, ela é a mesma, ela tem propriedades que são diferentes, mas o que nos interessa aqui é igual à derivada simples, a derivada ordinária. Então isso aqui simplesmente significa que o x para mim é constante, tá? E eu calculo a derivada do y só pensando no tempo como variável, tá? E eu quero estudar essa derivada aqui na origem. Aqui na origem eu já estou pegando o x igual a zero e também vou pegar o t igual a zero, porque é a origem do tempo. Então eu vou calcular essa derivada no ponto onde tanto x quanto t são zero. Então calculo a derivada dessa função, vai aparecer a derivada do seno, que é um cosseno, mas como eu vou calcular isso quando x e t são zero, esse cosseno vai ficar só cosseno de φ, que é o que está aqui. Como a derivada é em relação ao tempo, também sai esse menos ômega da derivada, né, que é o menos π sobre 5 que a gente acabou de calcular. E o 4 era o que já tinha. Então, calculando a derivada e colocando x e t igual a zero, a gente chega nesse valor. E olhando no gráfico, a gente sabe que essa derivada tem que ser positiva, tá? Ou seja, como eu tenho esse menos, para que essa derivada seja positiva, eu preciso que o cosseno de φ seja negativo. Então, se eu botar cosseno, se o φ for zero aqui, esse cosseno é positivo e não obedece a minha condição, tá? Eu preciso então que a constante de fase seja π. Cosseno de π é menos 1 vezes o menos 4π sobre 5, vai dar positivo, tá? Então, isso completa a descrição da forma da minha onda, tá? Bom, por que π, né? Por que 0 ou π? Porque se eu volto aqui para a minha função original na origem, boto x igual a 0 e t igual a 0, esse pedaço aqui desaparece. Então, na origem, a minha função é seno de φ. E eu sei que a minha função na origem aqui é 0. Então, eu preciso que seno de φ seja 0. Então, ou o φ é 0 ou o φ é π. Como é que eu escolho entre esses dois valores?
Aí que a gente foi olhar a derivada, tá? Mas a primeira coisa aqui, eu pulei esse passo, é olhar a função, né? Então eu boto x0 e t0 e aparece seno de φ. O problema é que eu tenho duas possibilidades para isso, tá? Eu decido entre essas duas possibilidades olhando a derivada. Então vocês sempre vão ter algo adicional aqui para fazer essa escolha. E com isso a gente completa aqui o exemplo, tá? E só para terminar, uma pequena discussão conceitual aqui em relação à energia na onda. Tá? Então, é intuitivo que esse pulso de energia, né, desculpa, esse pulso que se propaga num meio aqui, numa corda, por exemplo, ele carrega energia com ele. Né? Então, se vocês pegam um pedaço da corda que está lá adiante, se não tivesse transporte de energia, aquele pedaço da corda lá adiante né, ele nunca se mexeria. Eu preciso levar energia até ele para que ele suba, desça, faça alguma coisa. Então, essas ondas aqui, embora os pedaços da corda não saiam da sua posição horizontal, só se mexam na vertical, existe algo que é transportado, não é a matéria, mas a energia. Tá? Embora a injeção de energia seja feita aqui pelo MHS na ponta, eu tenho diferenças grandes entre a maneira como a energia se comporta no MHS em relação a como a energia se comporta numa corda. A primeira coisa é que a energia que é injetada nessa corda, ela vai se espalhar por toda a corda. Tá? Eu tenho a corda toda se movendo ao mesmo tempo, então cada pedacinho da corda que eu for olhar, ele tem algum tipo de energia. Né? As energias mecânicas que a gente viu lá que vocês estudaram na Física 1, energia cinética e energia potencial, elas aparecem aqui. Qual é o tipo de energia potencial que nos interessa? A gente está desconsiderando a gravidade. Então, o fato que os pedacinhos de corda que têm massa estão mudando a altura aqui, a gente não está levando em conta, tá? Então, a única energia potencial que tem é a energia elástica, porque a corda está esticada. O que é interessante aqui é o seguinte: se vocês pegam um pedacinho de corda, esse pedacinho está subindo e descendo. Cada pedacinho também faz um MHS. Então, como está se movendo, tem velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. E da mesma maneira que no MHS, esse pedacinho ele tem velocidade máxima quando passa aqui. Aqui a velocidade é zero, porque o movimento está sendo invertido. Né? Então, energia cinética é zero. Então, cada pedacinho da corda passa por um máximo da energia cinética, um mínimo volta para o máximo, quando chega aqui está no mínimo de novo, máximo, mínimo, e assim vai oscilando. Então, a gente viu lá na aula que a contribuição da energia cinética também vai ser de um pedacinho da corda, né? Também vai ser uma função oscilante. Só que a diferença em relação ao MHS é que quando vocês têm uma massa e uma mola, quando a massa tem máxima velocidade, a mola não está esticada. Então tem mínima energia cinética. E quando a mola está no máximo de esticamento, está no máximo de energia potencial elástica, a massa está parada, mínimo de energia elástica. Então o sistema massa-mola, a energia fica passando da cinética para potencial, fica passando da massa para mola, conservando o seu total. Só que aqui o nosso sistema ele é distribuído. Um pedacinho da corda está conectado aos pedacinhos em volta dele. Ou seja, é como se fosse um sistema aberto aqui. O sistema massa-mola é um sistema fechado. Eu só tenho a massa e a mola. Aqui é como se eu tivesse um monte de sistemas massa-mola, um ligado ao outro, tá? Então é o que a gente chama de sistema aberto, existem conexões aqui.
A energia que se conserva é a energia em toda a corda, mas a energia num pedacinho não precisa se conservar. A gente vê isso se a gente analisar o que acontece com a energia potencial elástica. Se vocês pegam esse pedacinho de corda aqui, ele está praticamente, né, aqui está o desenho, se vocês pegam no máximo ou no mínimo, esse pedacinho aqui eu desenhei ele meio largo, mas se vocês pegarem um pedacinho menor, vocês vão ver que o comprimento dele é muito pouco diferente do comprimento que ele teria se a corda tivesse parada. Tá? E se realmente eu pegar um elemento bem pequenininho aqui da corda, o comprimento vai ser exatamente o mesmo. Tá? Quanto mais estreita for essa região, menos importante é essa curvatura. Então, um elemento da corda que tiver no máximo e no mínimo, ele está quase nada esticado. Se não está esticado, não tem energia potencial elástica. Então, um pedacinho da corda nos máximos e nos mínimos, eles não têm velocidade, não têm energia cinética e não estão esticados, não têm energia potencial elástica. Tá? Ao contrário do sistema massa-mola, que quando eu não tinha cinética, eu tinha um máximo de elástica. Aqui não. Tá? Então, eu não preciso conservar energia para cada segmento da corda. A conservação tem que ser dada por toda a corda. E se eu olho um pedacinho que está aqui, no ponto onde a corda atravessa o zero, é onde eu tenho o máximo de esticamento. Né? Esse comprimento aqui, mesmo que eu diminua a largura, a inclinação vai continuar a mesma. Tá? Então, esse comprimento aqui é bem maior do que o comprimento que teria se não tivesse a onda. Então, aqui eu tenho também um máximo de energia potencial junto com o máximo da cinética, porque aqui é o máximo da velocidade também. Tá? Então, aqui o máximo da cinética corresponde ao máximo da potencial, o mínimo da cinética corresponde ao mínimo da energia potencial. Como todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo, né, a energia que está aqui daqui a pouco vai ser mínima, mas ela vai estar transferida para esse ponto aqui que vai ter subido aqui. Tá? Então, a conservação se dá de um ponto de vista global. Tá? E eu vou pular esse exemplo aqui porque ele é muito simples, é só pegar a expressão da potência, da maneira como a energia é transferida em função do tempo, isso é a potência, né? Existe uma produção de energia que é transportada e pode ser transportada de forma mais rápida ou não, então isso define uma potência, né? Energia por tempo, que a gente viu lá na aula, que depende de propriedades da corda, né? A densidade, velocidade, e propriedades da onda, que são a frequência e a amplitude. Então, se a gente tem informações para calcular essas quantidades, a gente pode calcular a amplitude. Só ressaltando aqui que essa potência depende do quadrado da amplitude. Então, se eu botar uma onda que tenha o dobro de amplitude, eu vou ter uma potência 4 vezes maior. Tá? Vai, então, com a amplitude. Mas o resto é só uma aplicação direta do cálculo dos... uma coisa que eu... não botei um slide, mas vamos usar esse exemplo aqui, é o seguinte. A gente viu nas aulas que a velocidade com que um pulso ou uma onda se propaga numa corda, num meio elástico, ele vai depender das propriedades desse meio elástico. Não depende de nenhuma propriedade da onda em si. Né? Então, esqueçam esse y por enquanto. Então, a velocidade de uma onda numa corda depende da densidade dessa corda, se ela é mais grossa ou mais fina, né? Se num metro da corda tem mais ou menos massa, e depende o quanto essa corda está esticada. Quanto mais esticada, maior a velocidade, quanto mais solta, menor a velocidade. Quanto mais densa for a corda, menor é a velocidade. Esse exemplo aqui é um exemplo um pouco mais complicado. Esse aqui é o tipo de problema mais complicado que vocês podem ter, por isso que ele está ou estava, não me lembro se eu tirei da lista, e
passei como exemplo para o texto da aula, ou se certamente ele está como exemplo no texto, talvez ele continue como exemplo. Mas eu já faço ele como exemplo porque ele tem uma dificuldade um pouco maior. O que define o quanto uma corda está esticada? São as forças que são feitas sobre ela. Se eu simplesmente amarrar essa corda no teto e deixar ela pendurada, o que estica a corda é o seu peso. Se eu pego um ponto qualquer aqui da minha corda, a tensão aqui corresponde ao peso que esse ponto sustenta, ou seja, o pedaço da corda que está embaixo dele. Se eu pegar um ponto mais para cima, tem mais corda abaixo desse ponto, então esse ponto sustenta uma massa maior, um peso maior, a tensão é maior. Ou seja, a tensão nessa corda não é uniforme. Se eu pegar uma corda horizontal e fizer uma força igual nas duas pontas, a tensão vai ser uniforme ao longo dessa corda. Aqui não. Aqui, pelo fato de quem estica é a massa que está presa num certo ponto, né, e à medida que a gente sobe vai ficando cada vez maior a tensão, né, então existe uma dependência da tensão na vertical. Vocês já devem ter ouvido falar no elevador espacial, né, que é um projeto que por enquanto só existe na ficção científica, que é fazer um elevador que suba 100 km, por exemplo, e que ao invés de a gente ter um foguete levando material para o espaço, a gente tenha esse elevador. Bom, um elevador eu preciso ter um cabo. Então o grande problema de engenharia, bom, claro, lá em cima a gente tem que ter uma estação em órbita geoestacionária que esteja sempre em cima do mesmo ponto. Tá? Então isso não é problema. O problema todo é que se eu ligar um cabo daqui até essa estação a 100 km de altura, o peso desse cabo vai aumentar, né, por mais fino que seja, com 100 km ele vai ser suficiente para eu ter um sério problema de engenharia, que é como não arrebentar com esse cabo. Ou seja, eu preciso ter um cabo muito, muito resistente para que ele aguente o próprio peso. Não é um problema num elevador de algumas dezenas ou centenas de metros, mas quando eu tenho agora quilômetros, passa a ser um problema. Então esse é o grande desafio de engenharia para poder construir esses elevadores espaciais. A ideia aqui é a mesma, né? Eu tenho uma tensão que depende do ponto vertical, então se eu boto 0 do meu eixo de referência aqui, meu sistema de referência, aqui embaixo, então y vai subindo, então a tensão vai aumentando com y. Se a tensão vai aumentando com y, a velocidade vai aumentando. Então eu tenho um pulso que se propaga agora, não mais com velocidade constante, mas com uma velocidade que depende do tempo. Bom, qual é a tensão? Né? Então, para poder calcular o que o problema pede, que é quanto tempo o pulso leva para, saindo aqui de baixo, chegar aqui em cima, eu preciso saber a velocidade. E a velocidade eu preciso da tensão e da densidade. Tá? Então, a densidade ela é conhecida, tá? Mas a gente vai ver que a resposta não depende dela. Então, essa corda tem uma densidade uniforme, vamos chamar de μ. E qual é a tensão? Então, a tensão nesse ponto aqui, que tem a altura y, é a massa vezes a gravidade. Ou seja, a tensão nesse ponto aqui é o peso suspenso nele. Peso é massa vezes gravidade. Como é que eu acho a massa? Eu multiplico a densidade vezes o comprimento dessa corda. Se eu tenho uma corda que tem 1 kg por metro, e a corda tem 1 metro, ela tem 1 kg. Se eu tenho 2 metros de corda, eu tenho 2 kg. Então, eu multiplico a densidade pelo seu comprimento. Então, a densidade vezes o y me dá a massa. E quando eu multiplico pela gravidade, eu tenho o peso. E o peso no ponto y é a tensão no ponto y. Então, quando eu substituo a tensão por μ, o g e o y, o μ, que é a densidade, cancela, só sobra g e y, né? Que é o que está aqui. Bom, lembrando que a velocidade do pulso é como a posição dele
muda no tempo, ou seja, dy dt, a gente agora tem uma equação, que é uma equação diferencial, porque aparece y e aparece a derivada desse y, e a nossa incógnita é a função y, tá? Mas isso aqui é trivial de resolver. A gente joga tudo que tem y para um lado, tudo que tem t para o outro, né? Passa o dt para lá, passa o raiz de y para o outro lado, fica com isso aqui. E como a gente quer o tempo total, a gente integra dos dois lados, onde a variável tempo vai desde o instante inicial até o que a gente chama de t, isso aqui não é período, mas é o tempo que a gente quer. Então, o tempo para o pulso percorrer desde o ponto aqui embaixo até aqui em cima é exatamente a distância, né, está associado à distância L desde aqui de baixo até aqui em cima, né? Então, a integral em t vai de 0 até o tempo que a gente quer, enquanto a integral em y vai de 0 a L. Tá? São integrais triviais de fazer, então a gente integral de monômio, tá? Resolve as duas integrais, aplica os limites de integração e chegamos na resposta. Tá? Então, o tempo que o pulso leva saindo aqui de baixo até chegar aqui em cima vai ser tanto maior quanto maior for a corda, né? E tanto menor quanto maior for a gravidade aqui. Quando eu aumento a gravidade, eu aumento a tensão, aumento a velocidade, diminui o tempo. Tá? Mas o interessante aqui é que não depende do tipo de corda. Qualquer corda que eu pendurar, mais grossa, mais fina, mais densa, menos densa, como não depende da densidade, o tempo é o mesmo. Tá? Bom, então esse era o resumo do que a gente viu até agora. Esse material foi coberto, né, nos vídeos, então aqui é só para destacar alguns pontos, retomar algumas explicações, dar umas ênfase em alguns pontos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu já posso ver o chat agora, né?